Hoje, basta a Ana e o Henrique, estiveram 477 dias em viagem, mas não tiveram por tantos países assim, até porque eles dizem que são preguiçosos a viajar. Eles estiveram por 13 países. Significa que eles tiveram a aproveitar ao máximo cada destino e são também viciados numa coisa que eu também sou, que é a gastronomia. Sem mais demora, Ana e Henrique, bem-vindos ao Café da Manhã em Viagem. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos, bom dia, Gonçalo. Bom dia. Dormiram bem, bem dispostos? Sim, apesar de ainda estarmos a lidar aqui com o jet lag. Okay. Malta, eu já criei aqui uma expectativa e, aliás, uma pressão enorme sobre vocês. Por favor, digam quem é que vocês são, apresentas. A malta, há muita gente que não vos conhece e há muita gente que vos quer conhecer. Por favor. Olha, eu sou a Ana. Eu sou o Henrique. E nós demos uma volta ao mundo num projeto pessoal que apelidámos de Pacto, porque foi um pacto pessoal de deixar tudo a meio caminho dos 40 anos. Nós tínhamos 35, 36 anos quando decidimos fazer isso. Deixámos tudo para viver um sonho que vínhamos a acalentar há mais de uma década, talvez 2 décadas, diria por aí. Wow. E, portanto, foi para nós que... Eu particularmente era muito estruturada a nível profissional e muito focada. E, enfim, foi uma reviravolta muito grande e implicou muitas mudanças. Portanto, esse foi um pacto pessoal de viver esse sonho. Uau! Bem, 20 anos com este sonho na cabeça e como é que isto foi? Como é que isto foi tudo? Planeamento? Falem-nos um bocadinho, quanto tempo é que isto demorou a fazer esta viagem? Vocês tinham uma data de regresso, não tinham data de regresso? Como foi? Nós tínhamos um plano de viajar durante 12 meses, a gastar 50 euros por dia para os dois. 2 meses? Não, 12. 12. Sim. Esse era o plano inicial, mas não temos data para retorno. Não, porque quando a gente pensou em estruturar financeiramente o projeto, a gente pensou que queríamos estar o mais independentes possíveis, ou seja, não ter que trabalhar tanto durante a viagem. Sendo que eu, por exemplo, trabalhava já online, portanto eu pude manter alguns clientes durante todo o tempo que viajámos, isso foi tapando uns buracos, mas não sustentava a viagem. Então o que nós fizemos foi poupar dinheiro durante 4 anos. E nós pensámos que tínhamos de ter o suficiente para podermos gastar por dia uma média de 50 euros os dois, ou seja, 25 euros cada um. Incluído os voos, tudo incluído, ou era só o vosso dia-a-dia? O objetivo era ter tudo incluído. Para 12 meses, essa foi a conta que nós fizemos. Depois acabou por correr melhor e nós conseguimos estender até quase aos 17 meses. Na Ásia dava para gastar bem menos. Sim, na Ásia foi. Sim. 17 meses em viagem, sim. Desculpa. Não, na Ásia nós acabámos por escolher sempre destinos que eram muito baratos e, portanto, isso foi-nos sempre reduzindo os custos, apesar de termos tido tantas peripécias que chegámos a ter 2.000 euros de prejuízo. Numa certa fase da viagem estávamos desesperados, pensávamos, gente, assim não vai conseguir, vamos ter de voltar para casa, nem vamos sair da Ásia. Mas o que é que aconteceu? Aumentaram um bocadinho mais o budget, em vez de ser 50 euros, acabou por ser mais? Não, olha, a gente... Não, nós atingimos a meta, mas nós perdemos dinheiro. Nós perdemos dinheiro. O computador avariou 2 vezes. Não, o computador avariou 3 vezes. O drone suicidou-se num dos voos. Suicidou-se, ele caiu, desligou, a gente não sabe o que é que aconteceu até hoje. Na Bolívia, nós esquecemos a câmera dentro de um vagão do comboio. Assim, umas coisas... fomos proibidos de... Não nos deixaram embarcar nos voos do Sri Lanka para o Nepal. Perdemos aí tipo 400 e tal euros. Isso logo no início da viagem. Isso foi logo facada, mesmo no início da viagem nós pensámos, bem, por este estamos travados. Mas pronto, então houve ali uma altura que nós pensámos, olha, não vai dar. Mas depois conseguimos sempre ir compensando, como eu também ia trabalhando, e dava para ir tapando assim, uns buraquinhos e conseguimos. E se não tivesse sido toda esta situação caótica, estaríamos a voltar agora para casa por esta altura.
Sabes, eu acho que a viagem também... as coisas têm que acontecer, é natural, tem que ser natural. E este não tem que ser perfeito. As coisas não têm que ser perfeitas. Acho que nós somos apaixonados pela viagem, damos tanto valor à viagem e à vida, quando as coisas nos acontecem. Se o caminho fosse sempre assim, perde um bocado a piada. Tem piada em ser assim, não é? Até chegarmos ao... É verdade. A gente costuma dizer que se temos aperto, então aí é que deu uma história boa. Se é tudo muito fácil, a história fica sem cor, é ok, é normal. Então sempre que há um perrengue, como dizem os brasileiros, aí é que a história ficou mesmo. Malta, eu tenho algumas perguntas para fazer e também aproveito já para quem está a assistir pela primeira vez ao Café da Manhã em Viagem. Todas as questões, todas as perguntas, não hesitem em colocar aqui nos comentários, porque elas vão aparecer aqui no ecrã. E a Ana e o Henrique terão todo o gosto em responder. Eu vou começar com algumas delas. E a primeira é, nós temos uma paixão, os três, que é pela gastronomia. O Henrique é cozinheiro. A Ana é comilona e eu também. Portanto, Henrique, fala-nos desta experiência. Como é que tu chegaste a cozinhar para pessoal durante a viagem? Fala-nos também porque é que vocês fizeram cada destino em que a gastronomia era o foco principal. Sim, eu cheguei a cozinhar mais com o pessoal do que para o pessoal. Muito bem. Sim, e fala sobre por que nós escolhemos... Então, assim, nós... Um dos princípios que nos regia para definir a rota, porque a gente tinha uma rota traçada, mas era algo muito flexível. Isso. Tanto que houve muitas alterações ao longo do caminho. Uhum. E o que foi acontecendo é que a gente ia sempre definindo os nossos destinos com base na gastronomia local, no que a gastronomia local nos poderia oferecer, por parte do Henrique, a nível de técnicas culinárias, a nível de sabores, a nível de pratos que eu tinha curiosidade. Conhecer novos ingredientes, né? Sim. Igual a maioria das pessoas viajam para a Índia por um descobrimento espiritual e tudo. Eu fui mais para conhecer as especiarias, por exemplo. Uau! Voltando à época dos descobrimentos, não é? Por alguma razão eles foram para lá. Exatamente. Sabes que por acaso é uma das... Aliás, eu não costumo trazer muita coisa em viagem, mas isso é uma das coisas que eu trago sempre em viagem, que é, por exemplo, se eu for a Marrocos não trago um ímã, eu trago um saco de especiarias. Por isso é que eu adorei essa ligação, mas desculpa, estavas a interromper. E então estavam a falar da parte do Henrique, portanto, ia descobrir outros sabores, não é? Outras especiarias. E que isso foi mesmo, para nós, foi um guia toda a viagem para definirmos o próximo destino. Nós não íamos com datas, portanto, aqui era um dos outros princípios, era também o deixar fluir. Portanto, se a gente gostava, a gente ficava, se a gente queria avançar caminho, a gente avançava. Tanto que às vezes a gente levantava-se de manhã e era, olha, vamos embora, vamos. E íamos. Sim. Sem nada pensado, sem nada planeado. Outras vezes a gente chegava num lugar para ficar 2 dias e ficávamos 2 semanas. E quando os locais falavam, vocês têm que ir em tal cidade porque a comida lá é maravilhosa. Isso era lindo. Era logo. A gente chegava a fazer, no Peru a gente chegou a fazer 500 quilómetros porque nos falaram de Arequipa, que era uma cidade, é um destino gastronômico. Dentro do Peru é um destino gastronómico. Sim. E nós, então, vamos comer lá. Toda a gente dizia, tem de ir às picantarias, tem de provar isto, tem de provar aquilo, o cuy. E nós, está bem, fizemos uma lista. Olha, malta, valeu. E valeu a pena. Valeu a pena. Foi impressionante. Dentro do Peru é uma cidade muito particular a nível gastronómico. Além de ser linda, é conhecido como uma cidade branca, ela é linda. Sim. Malta, tudo o que seja comida, perguntem a esta gente. Estes gajos sabem tudo sobre destinos e comida. Ouça, é com esta gente. Aliás, há 2 coisas que eu considero que seja o melhor cartão de visita de um país. São as pessoas e a gastronomia. Expertos, pelo menos na gastronomia. Portanto, já sabem, não hesitem em contactar a Ana e o Henrique para saberem mais sobre cada destino. E eu, de certeza, quando eu for ao Peru, eu quero muito saber sobre esse destino. Vale a pena. E sabes o que é que nós sentimos também, Gonçalo? É que, por exemplo, um país como a Bolívia, que nós somos apaixonados pela Bolívia, já estivemos lá 2 vezes, mas os bolivianos, eles são um pouquinho fechados no início, no contacto.
E muitas vezes a gente conseguia o contacto era pela comida, porque a gente ia, comia a comida local, sentados com eles e elogiávamos. Porque eles muitas vezes a pergunta era, mas porquê é que vocês estão aqui? O que é que vocês vieram fazer? E a gente dizia, é a segunda vez que nós estamos aqui. Eles ficavam, segunda vez? Mas o que é que... Onde é que vocês foram? E nós começávamos a falar sobre o país, sobre a cultura, sobre a comida. Bem, e aí as pessoas... Aí já rompia a fronteira. Aquela barreira caía logo. Era muito... Eu acho que isso vale para a maioria dos países. Vale para a maioria dos países, vale para a maioria das culturas. A comida é algo muito intrínseco à cultura. É algo que vem da história também, não é? A comida é onde une as pessoas, né? O sentar na mesa. É uma boa forma de quebrar o gelo, não é? Sim, muito. Muitas vezes é uma ponte com as pessoas, com a cultura, com a história. Portanto, olha, e uma das histórias, para mim, mais queridas, emociono-me sempre quando falo sobre isso, foi a comida que nos levou lá. Nós estávamos em Litang, na região de Sichuan, na China, já ali encostados a Myanmar, um pouquinho mais para cima. É uma cidade de tibetanos, era território tibetano, e, portanto, a maioria da população ainda é tibetana, apesar de já haverem muitos chineses, que já deve estar um 50-50. Nós andávamos à procura de uma coisa que é o butter tea, que é o chá de manteiga tibetano, que é feito com manteiga de yak, aquele boi das montanhas muito peludo. Sim. Nós tínhamos experimentado isso junto com os refugiados tibetanos no norte da Índia, só que eles disseram-nos, olha, vocês têm de ir ao Tibete, porque o butter tea aqui é feito com manteiga de vaca. E lá com manteiga de yak. E lá é manteiga de yak, e este aqui até às vezes dá dor de barriga, e o nosso não dá. E então, lá, junto com os tibetanos, andávamos à procura na rua, só que andávamos a perguntar, butter tea, tem butter tea? Só que muitos dos restaurantes são de chineses na cidade. E então ninguém tinha o butter tea, apesar de as lojas de manteiga venderem manteiga de yak por todo o lado e tudo, mas eles não cozinhavam o butter tea. Até que uma senhora que não falava inglês, aliás, eles falavam muito pouco inglês, uma senhora interessa-se por perceber o que é que a gente estava a perguntar à dona do restaurante. São aqueles anjos que aparecem para ajudar durante a viagem, sabe? Sim. E ela, uma tibetana, essa senhora era tibetana, e chama-nos e nós começamos a ir com ela. Ela não falava nada de inglês, nós não falamos tibetano nem chinês. Sim. E fomos até um primeiro andar, entramos num prédio, fomos até um primeiro andar, com uma sala enorme, cheia de janelas à volta e um outdoor colado nas janelas. E nós pensámos, olha, deve ser o restaurante dela. A cozinha estava ali aberta e ela descongela a manteiga, corta um bocado, começa a fazer o butter tea. Pega no leite, serve a água. Serve a água para o chá. Põe lenha no fogão. Põe lenha no fogão a lenha para cozinhar dentro de casa. E nós, convencidos, estávamos no restaurante dela. Chega ao final, tomámos o chá, conversámos através do tradutor. E no final a gente pergunta-lhe quanto é que a gente lhe deve. Sim. E ela responde-nos no tradutor, vocês são família, nós somos amigos. E nós queríamos morrer, eu emociono sempre. E depois ela ainda nos convidou para nós ficarmos, que íamos conhecer a família dela. Ela falou, a minha família está a chegar, esperem um pouco que é para vocês conhecerem. Sim. No restaurante dela, não é? Aquilo não era o restaurante, era a casa dela. Nós morremos de vergonha, porque a gente não tinha percebido exatamente a situação. Porque quando nós perguntamos, a gente notou ali que ela ficou desconfortável com a pergunta, sabe? E foi incrível, olha, isso foi uma situação super, enfim, diferente, surpreendente, porque foi realmente um chá que nos levou àquela família. Éramos para ficar 2 dias em Litang, ficámos uma semana inteira, porque ainda por cima havia o Festival dos Cavalos, que é uma festa tradicional tibetana. Vieram tibetanos de todo o lado, reuniu ali milhares de pessoas. Era a primeira vez que essa festa acontecia, esse festival, ao final de 10 anos, porque tinha sido proibido pelo governo chinês, depois de manifestações pela independência. E, portanto, fomos com eles todos os dias para o festival. E íamos comer à casa deles e estivemos com eles, com os miúdos. Jantávamos com eles e tomávamos o pequeno almoço com eles. Hoje em dia falamos por WeChat, que é o WhatsApp chinês. Continuamos a falar. Como é que a gente comunica? Por fotografias.
Mas sabem uma coisa? Eu vou-vos dizer uma coisa fixe do WeChat. Vocês podem escrever, eu sei que pelo menos com o inglês funciona, vocês podem escrever em inglês e na China, a mensagem quando aparece, vocês carregam em cima da mensagem e aquilo diz traduzir. Portanto, vocês podem escrever em inglês, eles escrevem em chinês e vocês carregam em cima da mensagem e fazem traduzir e aparece-vos a mensagem em inglês. Obrigado. Olha, isso eu não pela sabia. dica. Nós normalmente traduzimos já no Google Tradutor e vamos lá. Só que sabes que eles muitas vezes nos mandam áudios. E eles não falam mesmo chinês, eles falam uma mistura de tibetano e chinês. Sim. E é muito difícil traduzir. Sim, mas pelo menos com as mensagens vocês podem fazer isso. Eu não sei se com português, mas pelo menos com inglês dá. Vocês escrevem em inglês, eles sabem como é que isso funciona. Eles carregam em cima da mensagem e traduzem aquilo. Não. Já vou a minha viagem, pelo menos já para ver. Ok, malta. Eu fiquei impressionado com a vossa história e eu tenho aqui já algumas mensagens de pessoal a dizer que maravilha, que bonita história. Eu não quero sair desta história, pá, mas pessoal, eu estou aqui com isto, é curioso na cabeça. Como é que vocês brindaram com um assassino? Olha, nem a gente sabe muito bem. Não sai daqui, vocês não contarem. Queres contar tu? Aquilo na Amazônia, no meio do mato, tem de toda gente, né? Tem todo tipo de gente. Nós passamos mais ou menos somando uns 9 dias a viajar, a cruzar a Amazônia de barco. E somando, né, uns 9 dias sempre em barco. Só para contextualizar, a gente desceu toda a Amazónia, desde Iquitos, no Peru, coração da Amazónia peruana. A gente foi descemos pela Colômbia e depois entramos no Brasil e, portanto, fizemos todo o rio Amazonas até o Atlântico. Isso deu um total mais ou menos de 9 dias de barco, com várias paragens que a gente levou cerca de um mês a cruzar toda a Amazónia, com as paragens que fizemos, mas foram uns 9 dias de barco em barco. Sim, pelo rio Amazonas e Solimões. Sim. E nós achávamos, o Henrique dizia, para tantos dias de barco, vai ser uma seca, não tem nada para fazer. Sim. Ou dorme em rede ou dorme no chão. Sempre, não tem outra... sempre tem outra opção, né? Não há outra opção. Sim. Na verdade, por exemplo, os brasileiros, se tu dormes no chão, eles dizem logo, é argentino. Tipo, porque eles estão habituados em dormir na rede. E os mochileiros argentinos é que dormem no chão. No chão, E então a gente foi descendo. E aqueles barcos, na verdade, no lado brasileiro, Brasil é Brasil. E Brasil, festa, está sempre garantida. Então todo barco tem um bar e música. E muita cerveja. Gelada, boa para o calor. E então ao final do dia a gente juntava-se sempre lá com malta, com normalmente locais. Havia poucos turistas a viajarem nos barcos, pelo menos até um certo ponto, muito, muito poucos. Muito pouco. E nós estávamos sempre com o pessoal local, com brasileiros. E numa dessas noites nós estávamos sentados, eu e a Ana, e tinha uma mesa que estava muito animada e havia lá uma rapariga e 2 rapazes. E eles olhavam para a gente, a rir, querer ter contato e tudo, até que chega um momento que eu vou lá e falo, olha, posso sentar aqui com vocês e tudo, e fomos. Aí conversa vai, conversa vem, uma cerveja e outra. A gente já ia avançados nas cervejas, a conversa estava animada e às tantas um deles... Estávamos a falar sobre trabalho, como é que estava o trabalho ali na região e tudo, se estava complicado ou não. E um deles vira e fala assim, não, até que está a ter trabalho, mas é muito difícil conseguir trabalho com marca de tiro no corpo e tatuagens. Ei, caramba. E nisso ele levanta a blusa, e mostra. Uma t-shirt, e mostra 2 cicatrizes, uma de entrada e uma de saída de bala, e uma cicatriz enorme, assim, a atravessar o abdômen de cirurgia. Via-se que era uma cicatriz de cirurgia. E eu, que sou super curiosa e um bocado desbocada e sem filtro, e também depois de umas cervejas, perguntei, então, mas foste baleado? Como é que isso aconteceu? Ele disse, foi um rapaz da minha cidade, ele tinha ameaçado a minha família e acabou por disparar contra mim, mas ele morreu com 18 anos. Eu dei nele 32 tiros. Não, primeiro houve um silêncio e eu perguntei, mas como é que ele morreu? Mais uma vez desbocada. Ele disse, 32 tiros. Ele deu-me 2 e eu dei-lhe 32. E toda a gente
Com a cerveja pendurada, sabe? A descer quadrada, a cerveja daquela. Quanto é que vocês estavam na mesa? Quantas pessoas é que estavam na mesa? Peraí, Ana, esse rapaz que Eram foi 5 baleado, pessoas. a rapariga E mais outro rapaz, o Daniel. Sim, um rapaz. O outro pessoal também não conhecia o tal assassino. Não, Ninguém se conhecia. Não. Todos se conheciam. Ninguém se conhecia. Eu Estávamos todos. imagino que era toda a gente quando ele acaba de dizer aquilo. Tipo, estamos a beber cerveja com a pessoa errada. Exato, foi mais ou menos essa a sensação. Eu arrependi-me de ter perguntado. E eu, naquele silêncio, olha a minha reação, olha a minha pergunta. Eu sou muito curioso. Mas que arma é essa que dá 32 tiros? A pergunta que ele havia de fazer. Aí Eu ele olha, queria morrer ele olha assim pra mim. Aí eu acho que essa não foi a melhor pergunta. Se fosse com a minha família também eu teria feito o mesmo. Bom, se tivessem ameaçado a minha família, eu teria feito igual. Meu Deus! Olha, aí foi tipo, eu num instinto eu disse, então pronto, vamos brindar. Isso. E ali tentámos mudar para outros temas menos constrangedores. Até mesmo porque a rapariga estava naquele barco, porque ela estava aí para Manaus, para a cidade maior, porque ela estava a estudar para tentar entrar para a Polícia Federal. Exato. Ok, e tipo, na altura acabou de conhecer um assassino. Exato. Sim. Numa mesa de bar, num barco da Amazónia, onde ninguém tinha possibilidade de sair dali, não é? Estávamos confinados naquele espaço. Quanto mais tempo é que vocês iam ficar com ele no mesmo barco? Mais 2 dias. Era mais uns 2 dias. Sim. Pronto. Mas aqueles barcos têm muitas histórias. Aqueles barcos tu conheces desde professores a assassinos. Pronto. Sim, exatamente. Conheces tudo, claro. Malta, pessoal, eu sei que deve estar tudo tipo parvo a ouvir esta conversa. Eu vou colocar aqui uma pergunta e já sabem, coloquem as vossas questões, todas as questões que tiverem. Esta pergunta deve ser porque não deixaram embarcar. No Sri Lanka, o que aconteceu é a gente ia do Sri Lanka para o Nepal, com 2 escalas na Índia. E o que é que nós fizemos? Nós mandámos um e-mail à Embaixada Indiana aqui em Lisboa para saber se precisávamos de visto de trânsito. E eles responderam-nos que não, porque no total nós tínhamos menos de 12 horas de trânsito no país. Muito bem. Então nós não fizemos visto nenhum. Mas quando chegámos ao aeroporto de Colombo, eles disseram, não, vocês precisam do visto de trânsito. E eu mostrei o e-mail e explicámos e eles disseram-nos, não, mas aqui não é a embaixada que manda. Aqui somos nós que mandamos. E simplesmente a conversa morreu ali. Nós e pronto. E foi aquele tal voo que vocês perderam depois 400 e tal euros, não foi? Sim. E depois, com desespero, nós compramos um voo errado, porque a gente ia comprar o voo para... A gente pensou, naquela noite ainda ia sair um outro voo para o Nepal, e nós pensámos, vamos comprar esse voo. Opa, mas no desespero, em vez de comprar para o 2 de fevereiro, que era aquele dia, comprámos para o 2 de março. Foi mais uma. E não deu para cancelar? Depois conseguimos cancelar. Falámos com a companhia aérea e conseguimos reaver. Reavemos o dinheiro todo, passado não sei quantos meses, conversa com eles, reavemos o dinheiro. Mas ainda ficámos com esse saldo negativo durante o tempo. E o nosso visto na Índia ia vencer em 12 horas. No Sri Lanka ia vencer em 12 horas também. A gente precisava de sair do país. A gente precisava sair do país. E como é que fizeram? A gente que foi ao Skyscanner, sim. Na época, acho que agora essa opção já não está disponível, mas na época era ver qual era o voo mais barato, era qualquer destino. E o não, penso que ainda está disponível, sim. Ainda dá? Sim. E o próximo voo não sei se deve ser, mas o mais barato, mas isso dá, assim, dá para fazerem desse jogo. Sim. A gente punha qualquer destino e daí a gente via qual era o preço mais barato. E era Malásia ou Tailândia. A gente pensou, vamos para a Tailândia. Sim, pronto. E fomos. Okay. E conseguiram ainda num espaço de 12 horas apanhar o próximo voo? Sim. Apanhamos. Conseguimos. E fomos para a Tailândia. Malta, eu vou continuar aqui com as perguntas, porque, entretanto, apareceram aqui algumas perguntas. Esta é sempre uma pergunta difícil. Acredito que, se calhar, a comida e as pessoas tenham muita ligação, por norma, é muito por aí. E a pergunta é, na Ásia,
qual foi o país preferido? Essa é uma pergunta. Aí, agora é muito difícil. Essa não é difícil, é cruel. É estar a escolher um e depois... o problema não é eu escolher um, é estar a eliminar os outros, não é? Opa, eu não tenho um país preferido. Aliás, eu voltaria facilmente a vários dos destinos onde nós estivemos. Eu digo que o Nepal, para mim, me cativou de uma forma muito especial pelas pessoas, pelos Himalaias, porque nós tivemos 14 dias a andar sozinhos pelos Himalaias. Nas montanhas. Né? Foi a primeira vez que tivemos em caminhada de altitude, em trekking de altitude, com mochila às costas. Foi uma coisa... Foi inacreditável, mudou a nossa percepção do mundo. Vocês podem dizer que foi o país que vos marcou mais? Não colocando a palavra preferido, mas colocando a palavra, por exemplo, marcar mais. Para mim foi o Nepal. Para ti também. Para mim, acho que o Nepal me marcou muito particularmente. Sim. Muito particularmente pelo todo da experiência. Ok. Obrigado por serem honestos, mas ao mesmo tempo não gostei muito de ouvir a resposta. Até porque hoje especialmente, eu estaria no Nepal, numa toalha. E vocês podem dizer que o Nepal é o país que vos marcou mais, doa-me um bocadinho aqui, mas ainda bem que é assim. Significa que esta viagem não foi cancelada, foi adiada. Claro. Isso ainda me dá mais desejo de ir ao Nepal. Uma outra pergunta que tenho aqui é: que conselho vocês dariam para subir ou descer o Amazonas de barco, de Iquitos a Santarém ou Belém? Olha, nós descemos de Iquitos a Belém, por troços. Eu acho que o conselho é não escutar tanto. A gente quase não ia porque tanto que nos assustaram. São muitas histórias. São desde histórias... piratas do rio, sim, a assassinos no barco. Não, mas contavam-nos imensas histórias e cuidado porque é perigoso e a Amazónia não tem lei e os barcos e os piratas e sequestram e abusam sim, enfim. Eu acho que foi uma... Não é caro, ao contrário do que se diz, pode ser bastante barato, pode ser muito barato viajar na Amazónia. É uma energia incrível da selva, as pessoas locais são muito particulares também, têm uma energia muito boa. E o que eu aconselharia mais é mesmo ter em consideração que viajar naqueles barcos pois não é muito confortável, portanto a pessoa tem de ter isso em consideração, tem de ter em consideração os horários dos barcos, que muitas vezes só localmente é que se consegue mesmo saber. É muito difícil ter informação fiável na internet, é preciso fuçar bastante para encontrar essa informação. Sim. De resto, vão. E eu aconselho, se tiverem pouco tempo, não tiverem tanta disponibilidade assim, eu acho que o trecho mais marcante, o percurso mais marcante é de Manaus a Belém. Ali tem os moradores ribeirinhos que Sim. vivem à margem do rio. E aquilo é impressionante, porque às vezes o barco tem momentos ali que o barco está a passar e eles vêm com canoas, laçam o barco e entram no barco para vender os produtos que eles têm. Esse trajeto é bem... É emocional. É emocionante. Uau! Falta o ar, porque vocês acabaram de pintar exatamente. Eu também me imagino mesmo no barco e o pessoal lá aparecer com as canoas para vender as coisas. Mas é mesmo isso, Gonçalo. Eles chegam em barcos, canoazinhas, eles atracam-se, saltam, vendem os seus produtos, voltam a saltar para ir embora. E às vezes são crianças. A maioria são crianças, abaixo dos 12 anos de idade. Sim. Eu até diria que esse trajeto é mesmo ali de Santarém para Belém. E Santarém merece paragem porque tem praias fabulosas, praias amazónicas fabulosas, em Alter do Chão. Pessoal, fica a dica. Fica a dica. Obrigado pela partilha. Vou fazer mais uma pergunta, antes de nos encaminharmos lentamente para o café da manhã, que passa num instante. O Nuno e a Lili tiveram ontem connosco. Exatamente, eles colocaram aqui a questão que acharam a América do Sul perigoso, e isto é também para fazer um pouco a ligação, e em termos de custo varia muito. Abraços. Respondeu.
Eu pensava o mesmo, que a América do Sul era muito perigosa. Okay. Eu não acho. Eu acho da América do Sul, o Brasil é o mais perigoso. Sim. E ele é brasileiro. Eu sou brasileiro. Não, eu não acho a América do Sul perigosa. Acho que temos de ter cuidados como temos noutros lugares. Sim. Acho, por exemplo, um país que nos diziam para a gente não ir, que era a Bolívia, é dos países mais tranquilos onde a gente já viajou. É dos países que eu mais me senti seguro. Sim. Em todo. Não acho perigoso. Acho que temos de ter alguns cuidados. Por exemplo, eu adoro o Rio de Janeiro, já estive lá inúmeras vezes ao longo desta última década. E no Rio de Janeiro, por exemplo, eu nunca vou para as favelas. Não só porque tem realmente questões de droga relacionadas com os gangues da droga e que, portanto, podem ser complicadas, podem ter risco, mas também por uma questão de respeito, porque não é o tipo de turismo que eu gosto de fazer. E, portanto, acho que é um pouco ter em consideração essas questões. Em termos de custo, varia muito. O Chile é caríssimo. O Chile é caríssimo. É mais caro do que Espanha ou Portugal. É que é muito mais, né? É muito mais. É muito caro. Sim. O Peru já é muito mais acessível. A Bolívia é baratíssimo. Sim. Está ali ao nível dos preços em muitos países asiáticos, de Tailândia. A Amazônia colombiana é muito barato. A Amazônia colombiana é muito barato. Para conhecer a selva é mais barato na Colômbia, por exemplo. Sim. Ou na Bolívia também. Sim, mas é um pouco diferente também, né? Porque ali Colômbia e Amazônia brasileira é mesmo o coração da selva. É mesmo o coração, é diferente. Lá dentro. Na Bolívia é a entrada. Letícia, na Colômbia, é um bom destino para conhecer a selva amazónica com preços bem mais razoáveis e ter uma experiência mesmo junto a indígenas, porque os indígenas não estão tão protegidos como no Brasil. No Brasil é muito difícil chegar a uma tribo. Em Letícia, tu sais da cidade de Letícia e já tens tribos ali. Nós fomos a uma festa indígena uma noite, andámos 2 horas dentro da selva e fomos a uma festa indígena numa como é que se chama? Maloca. Uma maloca gigante. Sim. E lá estavam eles nas suas celebrações. Foi assim até de manhã. A fazerem pó com folha de coca. Sim. Da árvore, da planta da coca, mastiga aquilo o tempo inteiro, eles fazem um pó com aquilo, e a falar em espanhol. Sim. Os indígenas a falar em espanhol. Sim, é uma coisa interessante. Já estão muito aculturados, mas são mesmo índios, eles usam as penas para as suas celebrações e tudo. Portanto, aí sem guias nem nada, é muito, muito acessível. Mas os preços na América do Sul variam muito. O Brasil, por exemplo, é um país que tem destinos dentro do país que se tornam bastante caros, mas neste momento a vantagem é o câmbio, não é? Que para quem vai com o euro ou dólar realmente tem uma vantagem grande em relação ao real. Mas o Brasil, por exemplo, é um destino um pouquinho mais caro, mas muito mais barato do que o Chile, por exemplo. Ok. Malta, estamos encaminhando-nos mesmo para o fim. Existem mais perguntas aqui e se vocês tiverem tempo depois, por favor, respondam todas as perguntas, todas as questões. Vou-vos colocar 2 questões que eu costumo colocar sempre no final do Café da Manhã em Viagem, que é, depois desta nuvem passar, quais é que são os vossos projetos em viagem e onde é que a malta vos pode seguir? Então, projetos. Começas tu? Acho que, olha, a gente tem 3 destinos depois desta nuvem passar, que é Portugal e Portugal. Não, nós achamos que nesta fase pós-Covid, será muito importante estimular a economia internamente e, portanto, achamos que o turismo interno vai ser importante para alavancar a economia. E também acho que depois de vir de uma volta ao mundo, estamos com um olhar mais viajante sobre o nosso próprio país. E isso tem sido interessante também de nos sentirmos diferentes da forma como vemos o nosso país. Vou postar mais a nível nacional. E onde é que a malta vos pode seguir? A malta está curiosa para saber. E podem nos seguir no Instagram, Pacto, no YouTube, Pacto. Algumas aventuras, inclusive das que falámos aqui, estão lá. Estamos a fazer os vídeos lá. Nos vídeos do YouTube. Sim. Daqui a pouco vamos entrar na Amazônia. Daqui a pouco estamos a entrar na Amazônia, os vídeos da Amazônia. Editar os vídeos. Sim. E também um blog. Temos um blog também, tudo Pacto. Ok. Pessoal, agradeço-vos imenso. Eu vou colocar depois os links das vossas plataformas na descrição do vídeo.
Eu agradeço imenso o café da manhã em Viagem 2, foi fantástico, adorei ouvir a vossa história. Só não se esqueçam de colocar todas as perguntas, eles vão responder todas as questões. Malta da comida, malta das aventuras mais hilariantes do mundo, Ana e Henrique, muito obrigado mais uma vez e vamos ficando em contato. Um prazer imenso. Obrigada, prazer imenso estar aqui. Obrigado, tchau pessoal. Tchau, Tchau, até a próxima. Fiquem bem.